Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Na nossa sequência de conversas sobre o ciclo da vida, já estamos encaminhando para a parte final. E hoje nós vamos falar sobre o período do envelhecimento, como lidar com o envelhecimento. Muitas pessoas, e cada vez mais, têm encontrado muita dificuldade em pensar no futuro, em pensar no seu próprio processo de envelhecimento e perceber que em determinado momento já não vai ser tão jovem, já não vai ter tanta beleza, tanta disposição, tanta energia ou até mesmo autonomia para fazer as próprias coisas. Se a gente observa os dados do IBGE e observa a própria sociedade, a gente vê que as pessoas têm envelhecido mais, a expectativa de vida tem aumentado e a gente, embora comece a envelhecer um pouco mais tarde do que antes, a gente possivelmente vai ter um longo processo de talvez uns 40, 30 ou até mesmo 20 anos, a depender do tempo que a gente conseguir, né, até quando vivermos, durante uma fase do envelhecimento. E esse é um tempo importante e significativo. Imagine, 40 anos, 30 anos, 20 anos é um período muito sério, bastante extenso e importante na vida da gente, né? Então, a sociedade está ficando mais velha, a expectativa de vida está aumentando e ainda assim a gente tem dificuldade em lidar com o envelhecimento. E esse processo é um processo no qual muitas mudanças acontecem na vida das pessoas, né? De imediato a gente percebe as próprias mudanças no corpo. A gente modifica a nossa aparência, a pele vai ficando um pouco envelhecida, um pouco enrugada, a gente já não tem toda aquela vivacidade como costumamos ter quando jovens ou quando adolescentes. E isso gera um impacto muito significativo, né? Na própria forma como a gente se vê, como a gente se apresenta para o outro, na forma como a gente se coloca, né, diante da sociedade. Assim, estou ficando mais velho, meu corpo está sofrendo com isso, né? A nossa disposição de ânimo, ela se altera, o nosso cansaço pode aumentar, a gente vai ficando com o próprio organismo trabalhando de uma forma diferente. A gente não tem tanta energia, tanta disposição para fazer as coisas, a gente sente mais dores, começa a ter problemas de saúde, as doenças aparecem, e aí, né, doenças cujas consequências são decorrentes de todo um processo, como é o caso do diabetes, como é o caso da pressão alta, da hipertensão, e a gente acaba desenvolvendo doenças crônicas que possivelmente nos acompanham, né, como uma doença crônica até o fim da vida, e tem que aprender a lidar com isso, né? Tem que aprender a lidar com as mudanças que acontecem no corpo. Outras mudanças também acontecem na nossa própria cognição, na nossa forma de funcionar, né? As mudanças na nossa atenção, na nossa memória. E em relação a isso, a gente percebe, né, algumas doenças cuja consequência é muito significativa, como é o caso do Alzheimer, como é o caso de outras demências, em que a pessoa perde a memória e vai perdendo a própria identidade. Quem ela é, as lembranças, a referência das pessoas que conhece, da família com quem convive, né? Já não lembra mais do passado, já não lembra das pessoas, já se perde na rua. E isso é tão terrível, né? As mudanças que acontecem na memória, como a pessoa fica descaracterizada, ela deixa de ser ela, fica ali o corpo, mas, né, já não tem mais a lembrança, já não tem mais condições de ter uma vida funcional, ter uma vida saudável, né? Outras mudanças acontecem também no âmbito da cognição, como o caso da velocidade de processamento. A gente já não é tão rápido para entender as coisas, a gente tem dificuldade de desenvolver algum novo aprendizado, de fazer as coisas na mesma velocidade que fazia antes. Isso, né, nas pequenas coisas, nos pequenos momentos e atividades do dia a dia, isso gera um impacto muito sério, porque a pessoa percebe que ela já não dá conta de ser aquilo tudo que um dia ela já foi, né? Outras mudanças acontecem na própria mente, no nosso próprio psiquismo, né? A gente modifica o nosso modo de enxergar o mundo e isso é decorrência de todo o processo do amadurecimento da vida, de se tornar adulto e assim, né, por diante, se tornar um idoso também. Você enxerga o mundo de uma forma diferente. E as mudanças culturais são cada vez mais rápidas e mais acentuadas, de modo que a gente já meio que se sente deslocado, né? Pessoas hoje de 40, 50 anos, que ainda não são velhos, né, já se sentem deslocados diante dos jovens, diante dos adolescentes, porque a cultura é diferente, os valores às vezes são diferentes, a forma de se comunicar é diferente, e isso impacta, né, no processo que a gente sente do próprio envelhecimento, né?
E mudanças da forma de se enxergar, dos próprios desejos, das próprias vontades, das formas de manifestar, né, as nossas relações com o mundo. A gente já não enxerga o mundo de uma forma tão inocente quando criança ou quando adolescente, ou talvez de uma forma tão esperançosa ou cheia de vontades como quando adultos, né? À medida que a gente caminha para o envelhecimento, a gente pode perceber nas pessoas que passam por essa fase como que elas às vezes perdem até a esperança na transformação, na mudança do mundo, né? A esperança de conseguir fazer alguma coisa de impacto, de significação no meio da sociedade, né? Outras mudanças que são psicológicas, mas que acontecem, né, fruto de mudanças sociais, que é a famosa síndrome do ninho vazio. Muitos pais e mães, quando os filhos começam a adquirir uns 20 até 30 anos que saem de casa, se sentem muito sozinhos, já não tem aquela família presente. Às vezes chegam os netos, mas os netos moram longe ou não tem um contato muito próximo, então o isolamento ele é muito sério, né? É muito importante, acontece com muita frequência nas pessoas, decorrente de alterações sociais, né, na relação da própria família, cujos impactos psicológicos são muito grandes, né? A pessoa se sentir sozinha, se sentir vazia, né? A casa tem um buraco, a casa está vazia. Isso tem consequências sérias, né? Outra questão social importante é a própria aposentadoria. As pessoas que têm uma vida ativa, uma vida de trabalho e que, né, têm relações sociais com os colegas do trabalho, têm uma função social enquanto trabalho, quando se aposentam, costumam passar por um processo de sofrimento muito sério, né? Porque o tempo acontece em função do trabalho, a pessoa se organiza, tem uma rotina, tem contatos com outras pessoas, e quando perde-se a dimensão do trabalho, perde-se os contatos e perde até mesmo a noção de uma função social. A pessoa já sente que não tem mais função para nada, não serve para nada. Isso pode dar gatilhos para muitas doenças psicológicas, né? Nosso próximo tema, que é o sofrimento mental e as doenças que acontecem nas pessoas ao longo do processo do envelhecimento, né? Outras questões que acontecem muito é a perda dos entes queridos. Às vezes os pais já falecem, os irmãos ou algum familiar mais próximo já começa a ir embora, e durante essa fase do envelhecimento a pessoa já fica baqueada, né, por todas as ausências que estão ali, né? Um ente querido que já não está mais presente e todo o vazio, toda a dor emocional que isso deixa para as pessoas. E o mais importante, que é o envelhecimento, né? O caminhar para o fim da vida, o caminhar em direção ao fim, né? A fim que é a própria morte. E toda a carga emocional, toda a questão que isso tem, né? A gente vai falar disso também no outro momento, mas o envelhecimento é esse, né? Você já deixa um longo período percorrido, né, talvez 50, 60 anos, e já está caminhando em direção ao fim, né? E como que a gente faz isso, né? Como que o caminhar para a finitude impacta a nossa própria vida? Então, algumas outras questões do contexto social e cultural que impactam negativamente a forma das pessoas lidarem com o envelhecimento são os seguintes. Primeiro, a gente tem dificuldade de falar sobre isso, né? A gente não gosta de falar que está ficando velho, chega um determinado momento em que as pessoas já não querem mais dizer qual a idade, já não querem comemorar o aniversário, é melhor colocar uma interrogação do que colocar lá o número, né, da idade que tem. E alguns imperativos sociais que hoje comandam a nossa vida, que é o da beleza, né? A estética. Você tem que estar sempre bonito, você não pode parecer que é velho, não pode ter um cabelo branco, não pode ter uma ruga, não pode ter nada. E cresce significativamente as cirurgias plásticas, as formas das pessoas aparentarem ser mais novas, na dificuldade que tem de mostrar a realidade da própria idade, da própria maturidade, que é tanto física quanto psicológica. Então os tratamentos de beleza aparecem aí como uma solução contra o envelhecimento, que pode de alguma forma lidar com a coisa do ponto de vista externo, né, do corpo, mas nem sempre isso vai satisfazer a pessoa ou ajudá-la a lidar com o envelhecimento do ponto de vista interno, né, do psiquismo, do próprio estado mental de lidar com o envelhecimento. E existe todo esse discurso que, em certo sentido, é um discurso importante do envelhecimento ativo, né, de pensar que a pessoa que está envelhecendo, e não necessariamente o idoso, né, mas também o idoso
não é um ninguém, né? Uma pessoa inútil na sociedade, que ele pode fazer coisas, isso realmente, né? A gente não precisa chegar numa fase da vida de 60 anos, 65 ou mais e simplesmente parar. A gente pode ter um envelhecimento ativo, mas às vezes tem todo um discurso por trás. Um discurso, às vezes, do marketing, da indústria farmacêutica que quer vender para a gente a todo tempo remédios e procedimentos e isso e aquilo para que a gente esteja submisso, né, a serviço de um discurso que, na verdade, serve, né, ao capital, serve aos interesses econômicos e não necessariamente serve à própria saúde das pessoas. Mas uma questão que é muito complexa e ao mesmo tempo é contraditória quando a gente fala de envelhecimento é que tem todo um contexto cultural que diz do aumento da expectativa de vida, a gente quer viver muito, a gente quer que a vida dure, mas ao mesmo tempo a sociedade tem uma desvalorização para com o idoso, né? O idoso que às vezes não encontra um lugar na própria família, um idoso que vive sozinho, um idoso que vive abandonado, um idoso que não participa da relação das pessoas, né? da comunidade, da própria família, ao mesmo tempo em que quer viver muito. Então isso é uma questão problemática, em especial quando a gente começa a envelhecer e a gente observa qual que é o futuro que a gente possivelmente vai enfrentar, que é isso, assim, a gente hoje não valoriza os idosos que estão ao nosso redor e a gente sabe que um dia a gente vai ser idoso. Então aí está também uma outra questão da dificuldade de lidar com o processo do envelhecimento. O que a gente vai fazer com isso, né? É importante a gente entender que envelhecer faz parte da vida. Se a gente quer ter uma vida longa, o envelhecimento ele vai estar aí, talvez ele dure por um bom tempo, né? Quanto mais longa a vida, mais velho a gente vai ficar. E essas mudanças que acontecem no corpo, que acontecem na cognição, que acontecem nas relações sociais, que acontecem na própria mente, é necessário que a gente consiga lidar com elas de uma forma madura, porque senão a consequência será um envelhecimento doente, psicologicamente doente, fisicamente doente, né? E todo o frenesi, todo o desejo de estar bem, de estar bonito, isso tem consequências, isso é uma cobrança que a gente gera em nós próprios, que nem sempre a gente dá conta de sustentar. Então é importante a gente lidar com essa dimensão da própria ausência, do próprio descontrole. Não está no nosso controle tudo que vai acontecer, não está no nosso controle as consequências do envelhecimento. Obviamente a gente pode agir sobre isso, né? E essa conversa é para ajudar a gente a agir, né? Se planejar ou construir condições emocionais e psicológicas para lidar com o envelhecimento. Mas não necessariamente tudo está nas nossas mãos. Então é importante a gente pensar, né, o que a gente espera da vida, o que a gente espera do fim e por que a gente tem tantas expectativas que não necessariamente são reais, sabe? Do ponto de vista de que, porque se espera estar envelhecendo como se fosse jovem, por que não aceitar que isso é a realidade, que não é possível mudar isso completamente? Então deixo para você essas perguntas, talvez você ainda não esteja na fase de pensar do futuro, mas a gente está sempre, né, pensando ainda o que vai vir pela frente, na tentativa de que a gente consiga ter um envelhecimento saudável, né, psicologicamente saudável e evite todos os sofrimentos mentais que já são inerentes a esse processo, que será o tema da nossa próxima conversa. Agradeço você pelo seu tempo, pela sua atenção, um abraço e até mais.